Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo foi criado pela professora Marta e narrado pela inteligência artificial. Essa semana vamos aprender alguns conceitos essenciais antes de iniciarmos a programação no back-end. Então vamos lá. Todo website é dividido em duas partes básicas: front-end e back-end. O que é o front-end? O front-end também é conhecido como lado do cliente, camada de apresentação ou interface web. É a parte do sistema relacionado ao visual, ou seja, tudo aquilo que você vê em um website, como imagens, textos, botões, animações, vídeos, entre outros componentes de interface. No front-end, o usuário interage com a interface. O front-end se preocupa principalmente com dois aspectos: o design e a experiência do usuário no website. Vamos falar de cada aspecto. O design da interface do usuário se concentra nos elementos visuais e interativos de um produto ou sistema. O design lida com a estética e o layout por meio da qual os usuários interagem. Já a experiência do usuário se concentra na vivência dos usuários ao interagir com seu sistema. O principal objetivo é criar experiências significativas, intuitivas e agradáveis que atendam às necessidades e objetivos dos usuários. Portanto, não adianta ter um sistema web ou site com uma arte muito agradável, mas o usuário não consegue saber em qual botão clicar para iniciar a utilização. Então, surgem dois tipos de profissionais, e que comumente são confundidos: o desenvolvedor front-end e o web designer. O desenvolvedor front-end se preocupa com a criação das telas, utilizando de código e tomando muito cuidado com a resolução de diferentes telas ou dispositivos. Se o website tiver sido construído apenas para ser apresentado em um computador, e um usuário tentar abrir em um celular, muitos elementos vão ficar bagunçados e desorganizados. Isso se chama responsividade, permitir que o website possa ser aberto adequadamente em diferentes dispositivos de tela. Há um outro profissional, que é o web designer, e que às vezes causa confusão com o desenvolvedor front-end. O web designer precisa ter habilidade com arte gráfica. Então utiliza de ferramentas de edição de imagem e criação de desenhos como Photoshop, Adobe XD, Figma, entre outras ferramentas. Diferente do desenvolvedor front-end, que se preocupa com a criação das telas, utilizando mais de código. Muitas vezes pode acontecer do desenvolvedor front-end assumir esse papel de web designer. Isso vai depender muito do projeto e da empresa em que o desenvolvedor trabalha. Agora vamos falar das tecnologias. Quais são as tecnologias básicas utilizadas no front-end? HTML, CSS e JavaScript. Vamos começar a falar do HTML. O HTML significa linguagem de marcação de hipertexto. É utilizada para adicionar conteúdo à página. Que tipo de conteúdo? Botões, vídeos, texto, entre outros elementos. A outra linguagem é o CSS, que significa folha de estilo em cascata. O CSS é uma linguagem de notação transformativa. Ou seja, o CSS formata o conteúdo ou a informação entregue pelo HTML. O site da W3C mostra um exemplo muito interessante, em que o website não tem aplicação de nenhum CSS. E a opção de aplicação de 3 diferentes tipos de CSS. Como o CSS pode mudar completamente o conteúdo, em questão de interação e organização. A terceira linguagem importante do front-end é o JavaScript. Diferentemente do HTML e CSS, que não são linguagens de programação,
O JavaScript é uma linguagem de programação, ou seja, possui comandos de lógica de programação, como comandos de repetição e condição. O objetivo da linguagem JavaScript é oferecer comportamento e interatividade às páginas web. Isso quer dizer, como capturar eventos do mouse, disparar ações na tela, identificar eventos do teclado, capturar elementos na tela. Todas essas linguagens de front-end são interpretadas pelo browser. Ao invés de usar o CSS e JavaScript, muitos programadores costumam usar frameworks CSS e JavaScript. Os frameworks mais comuns para trabalhar com CSS são o Bootstrap e Materialize. E os frameworks mais comuns para trabalhar com JavaScript são o React e o Angular. Agora, vamos dar uma pausa neste conteúdo. Na próxima aula continuaremos falando sobre back-end. Até a próxima aula!